Boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas. O diabo tentou reconectar, quebrou aqui o meu ânimo. Então vamos tentar de novo. Boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Que o inconveniente do Facebook não interrompa de novo por um motivo inútil. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo falando. Isso aqui é uma live feita no Facebook. Então, se acontecer de novo, de eu me perder, eu vou botar a culpa no Facebook. Ninguém vai saber se é verdade ou não. Acontece às vezes. E enfim, se você preferir, pode também me chamar de Nicolas Catalani Zamboni Kikabus. O objetivo das lives que eu faço é falar sobre história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E aí, nos últimos vídeos, a gente tem falado muito sobre o Facebook que está travando. Não sou eu que estou esquecendo o que eu tenho que falar porque o pensamento fugiu, não. É o Facebook. Sobre a história da Proclamação da República. Isso, estávamos falando sobre a história da Proclamação da República, né? E isso aí, depois de uma série de vídeos falando sobre a abolição. Na verdade, todos os vídeos eram sobre a abolição, de certa forma. Não deixa de ser, porque a história da escravidão, no final das contas, é a história para a gente conquistar a abolição, né? A custo de muitas vidas, muito sangue, coisa e tal. E nos últimos vídeos, já que a gente terminou depois de uns 6 anos falando só sobre a história então da abolição, porque sempre teve luta contra a escravidão, a gente agora está iniciando um novo período, uma nova fase que deve então durar os próximos 6 anos, que é falar sobre o período republicano e a capoeira nele. E antes de falarmos sobre a capoeira no período republicano, é óbvio que a gente tem que saber como é que a gente virou uma república para começo de conversa. E por isso, nos últimos vídeos, eu não lembro exatamente a sequência, até porque faz algum tempo que eu publiquei o último vídeo, porque aquilo, evento de capoeira, eu não vou deixar de evento de capoeira para ficar fazendo vídeo, não. Vou onde o berimbau mandar. E eu não lembro exatamente o que foi que eu fiz na semana passada, mas eu tenho certeza que foi isso aí. Mas, deixa eu conferir aqui nas minhas coisas. A gente falou sobre massacre. Sim, a gente estava... Lembrei agora do qual que era o negócio. A gente estava falando da Guarda Negra, a Grande Guarda Negra. A gente falou de várias batalhas e vários encontros da Guarda Negra com o Partido Republicano, porque a Guarda Negra foi criada para combater os republicanos. Depois a gente falou sobre positivismo, falamos sobre o Partido Republicano. E hoje a gente vai falar sobre os militares. Mas, nossa, como é que eu consigo falar tanta coisa em tão pouco tempo? Né? Porque geralmente eu passo aqui 5 minutos falando sei lá o quê. Eu realmente não sei, só deram 3 minutos, ainda tenho que enrolar 2 minutos para, enfim, dar tempo das pessoas chegarem. Né? Por que eu falo tanto? Alguém sabe aí? Ninguém chegou para me contar. Bom, gente, eu não sei sobre o que eu tanto falo nesses 5 minutos, eu esqueci, ou então eu tô falando muito rápido, às vezes pode ser isso. Eu tava tocando berimbau aqui, tava animado, né? Hoje eu tô um pouquinho avoado, mas calma lá, eu vou lembrar o que eu tava pensando. Eu perdi totalmente a linha de raciocínio, me perdi aqui, e vou botar a culpa no Facebook de novo, né? Mas já que eu não lembro exatamente o que eu queria falar, né? E nem o que era para eu estar falando agora, então vamos pro vídeo, dane-se, né? Como dizem, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, já deu 4 minutos, já tá de bom tamanho. Então, vamos começar aqui entendendo, né? A gente tem lá os republicanos. E os republicanos, a gente tem basicamente 3 grupos. A gente tem os republicanos assim mais idealistas, né? Os republicanos mais paz e amor, né, do Quintino Bocaiúva, coisa e tal. Aí a gente tem os republicanos jacobinos, aqueles que queriam derrubar a monarquia e de preferência matar o imperador, que nem na Revolução Francesa. Né? A gente tinha os republicanos jacobinos, liderados pelo grande Silva Jardim, que não à toa a Guarda Negra queria matar. Todos os confrontos que o Silva Jardim estava no meio e a Guarda Negra estava junto, era a Guarda Negra querendo matar ele. Tem até a história, essa história é maravilhosa, a história do massacre do Taboão, chamada assim pelos republicanos que perderam a batalha. Eles chamaram de massacre.
né? Mas na história do massacre do Taboão, que a Guarda Negra pegou e deu um couro nos republicanos, e o Silva Jardim estava lá sendo caçado para ser morto, e aí o Macaco Beleza ele encontra o Silva Jardim, e aí ele para matar o Silva Jardim, e aí adivinha o que acontece? Não vou contar, você vai ver o vídeo do Macaco Beleza, mas é uma história muito engraçada. Inclusive esse Macaco Beleza é super importante, eu vou falar, eu vou falar dele depois, né? Mas voltando para o vídeo de hoje, além do Silva Jardim, além dos jacobinos, esses mais hippies, a gente também tem os positivistas. E os positivistas são os mais maravilhosos de todos. Mentira, até é difícil de escolher qual republicano que era o melhor, qual grupo republicano que era melhor. Porque, enfim, gente, vocês vão de convir comigo que apesar dos jacobinos terem todo esse apelo, né? Apesar dos idealistas lá, desses mais idealistas, esses mais paz e amor do Quintino Bocaiúva, também terem lá seu apelo, vocês têm que concordar comigo que a história da República do Brasil é uma maravilha. Cara, só para pensar um minuto só. República é coisa do povo, é a coisa pública, é a coisa para todo mundo ter acesso. Para você fazer política. Política é aquilo que é o ideal grego de tudo aquilo que é importante para a comunidade, né? As pessoas estarem engajadas, as pessoas serem idiotas, as pessoas... Pessoa idiota, não tem não, tá? No ideal do idiota, a pessoa que está preocupada. E aí para isso que serve a república, né? Apesar da república ser romana, não ser grega, né? Mas que está conectado no ideal de democracia. Demo, não é demônio não, é povo. Bom, dependendo de pra quem você pergunta, é quase demônio. Se perguntasse para os republicanos do Brasil, demo é demônio, né? Demo é povo, cracia é poder, então o poder do povo. Ou, perguntando para os republicanos do Brasil, é o poder do demônio mesmo, porque eles odiavam o povo, gente, né? Não tem outra explicação não para o jeito que a República do Brasil foi feita, até porque essa República do Brasil, né, ela foi feita com muito apoio de escravocrata que estava irritado porque foi feita a abolição, eles não gostaram disso, eles não estavam muito de acordo não. Falando sério. Mas vão ver os vídeos anteriores que vocês vão estar sabendo de tudo. E inclusive, o fato deles terem tudo pegado e feito uma república tão positivista é a demonstração de que eles não queriam uma república coisa nenhuma. Eles estavam lá muito bem na monarquia, inclusive. O negócio é que a monarquia acabou com a escravidão e aí eles não gostaram muito e ficaram pensando, nossa, se eles fizeram isso, o que mais eles vão fazer? Quer dizer, vão fazer reforma agrária? Será? Porque se a gente não conseguiu nem impedir a abolição, eles vão acabar querendo fazer uma reforma agrária, vai saber para onde é que isso vai parar. Então eles pegaram a ideia, falando sério, é nesse sentido mesmo do golpe da proclamação da República. Então assim, gente, é uma coisa muito engraçada. E os positivistas, quem que era? Era o povo que queria uma ditadura republicana. Positivista é um povo muito escroto, gente. Né? Assim, a filosofia positivista tem lá os seus méritos, mas ela vai para um lado assim, muito esquisito, muito ridículo, né? Ao ponto de achar que uma ditadura republicana tem todo sentido, tem toda a lógica. Então assim, e esses que queriam uma ditadura, adivinha quem que era a maioria? Isso que é o melhor. Esse povo que queria a ditadura era tudo militar. Ai, que bom que o passado não tem nada a ver com o presente e que bom que não existe essa continuidade do passado, né? Quer dizer, só porque os militares eles queriam uma ditadura em 1889, na verdade, né, antes disso já estavam com essa ideia de uma ditadura militar. Aí eles queriam uma ditadura em 1930, demorou de 90, uma coisa assim, esqueci a data, até 30, mas eles conseguiram. Aí eles tentam várias vezes e conseguem de novo em 64, mas não foi golpe não teve ditadura não, isso é uma coisa da minha cabeça comunista. E aí agora eles tentam de novo, gente. Assim, é uma coisa engraçada, são coincidências, mas não tem nenhuma relação não.
E assim, gente, os militares... os militares dessa época, eles estavam divididos em duas alas principais. De um lado vocês tinham os científicos, um nome maravilhoso, e do outro você tinha os tarimbeiros. Os tarimbeiros eram os militares de carreira que dormiram na tarimba, que era assim, uma espécie de cama esquisita que o povo usava em campanhas, né? E está muito associada à ideia da Guerra do Paraguai. E o principal deles era o Deodoro da Fonseca. Só que o problema é que ele era amigo do imperador. Então os tarimbeiros, eu não preciso nem dizer que os tarimbeiros eles não eram a favor do regime republicano, né? Nem de um golpe militar para instituir o regime republicano ou qualquer coisa a ver com a república, né? Tava assim, com o imperador. E os científicos, por sua vez, era quem? Era a juventude militar da escola da Praia Vermelha, que estudava diversas áreas da ciência diferentes. Tinha que ser estudante. Por isso que tem que acabar com essa história de universidade. Esse povo não presta, tá sempre querendo acabar com os conservadores e fazer algo melhor, né? Esse povo é um povo assim que não presta. E essa juventude era toda positivista. E eu já vou falar do porquê. E aí é claro, e aí vocês vejam como a história é curiosa, por causa desses estudantes que moravam tudo juntos, né? Que tinha que dormir todo mundo junto, porque além de tudo era o povo... Um monte deles era tudo pé rapado, né? Aí por conta disso o alojamento de estudante a gente chama de república, né? Essa que é a lógica. E o que acontece? Por que essa juventude militar era toda positivista? Aí a gente tem que voltar no tempo para falar de um cara específico, que é o professor Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Esse cara era um homem sério, ele não sai muito para lugares públicos. Quando saía com roupas civis, nunca bebia álcool. E saía com roupas civis, isso é uma coisa muito importante, porque ele era militar, mas ele era militar a contragosto, né? Ele chegou a ser tenente-coronel, mas ele não gostava dessa história de ser militar, não. Ele não gostava mesmo era de ser professor. Tinha que ser esse povo comunista, não sei porque que não vai para Cuba. E aí, gente, Nossa, mas voltou tudo aqui. Sim, pronto. E aí o Constant, ele era admirado por um monte de gente no Rio de Janeiro, era admirado inclusive pelo próprio imperador, né? Ele chegou a ser chamado pelo Dom Pedro para dar aula de matemática para os príncipes. Só que ele acaba se demitindo porque ele não suportou como o mau comportamento dos príncipes. Nem dá para imaginar o porquê, né? Mas se você que é professor e acha que é difícil lidar com uma turma, imagina só ter que dar aula particular. Dar aula particular é uma desgraça por si só, mas imagina ter que dar aula particular para os filhos do imperador. Imagina a desgraça que foi pro Constant. Eu não julgo ele ter se demitido, não. Mas o fato é que o Constant nasceu em 9 de fevereiro de 1837, perto de Niterói. Aí o pai dele trabalhou com um monte de coisa, até virar administrador de uma fazenda lá em Minas Gerais. E aí ele morre de febre tifoide em 15 de outubro de 49, quando o Constant só tinha 13 anos. Aí o Constant tenta se matar se afogando num ribeirão, só que ele é salvo por uma escrava. E esse evento vai marcar tanto a vida dele que ele vai mudar a data de aniversário dele para esse dia em que ele foi salvo por essa mulher, né? Que ele vai considerar o segundo nascimento dele. E por conta da morte do pai, a mãe começa a apresentar assim, os primeiros sinais de loucura dela. Então, quando ele tinha 15 anos, ele que era o responsável por sustentar a própria família, que era composta por ele, 4 irmãos menores, a mãe e também a tia. E aí a mãe vai só piorando, acaba tendo que ser internada no hospício, até porque a gente está falando do século XIX, né? Às vezes a mulher nem era louca, não. Era só um problema que o século XIX não conseguia entender. E aí ele vai fazer o curso de engenharia do exército, aos 18 anos no curso, ainda estava no curso mesmo, vai começar a dar aula de matemática, vai adorar isso aí. E então quando ele vira militar, ele não gosta da carreira militar e fica sendo professor mesmo. E aí nisso, gente, é claro que ele teve um monte de prisão por insubordinação. Esse cara, ele era maravilhoso. É tipo eu, se eu tivesse que ter me alistado, se tivesse sido aceitado no exército.
Era presundiação por subordinação. E só pra vocês terem ideia, porque vocês estão achando que o cara, né, tava só fazendo um desacato à autoridade. Sim, não. Olha só, numa dessas, ele tava no último ano do curso de engenharia dele, isso foi em 1858. Os colegas dele foram acusados assim de roubo, uns colegas lá da sala. Aí o ajudante de ordem lá começou a ler a ordem do comandante, falando sobre a acusação. Aliás, ele nem começou, ele ia ler. Aí o Constant pensou assim, tirou da mão, amassou, jogou, pisoteou e falou: esta ordem do dia não há de ser lida porque é um insulto aos alunos. E vocês acham que acabou aí? Não, é claro que não. Esse povo comunista não presta, tem que tudo ir pra Cuba porque vai disso pra pior. E aí, quando vai ter uma rebelião de só 3 dias na escola, um monte de aluno vai ser preso, um monte vai ser expulso, o Constant vai passar 25 dias lá preso na fortaleza da Laje, na entrada lá da Guanabara. E aí, enfim, então assim, ele não era para ser um militar, ele foi militar mesmo porque a vida obrigou. Então não é estranho que ele não era assim muito bem quisto, né? Ele não era exatamente o cara favorito do povo de maior patente, né? E daí a gente começa a entender um pouco mais por que é que os tarimbeiros eles eram tão contrários a essa juventude científica que queria mudar as coisas, estava se conformando com o que já tinha. Então assim, gente, e aí, para vocês terem ideia, ele vai perder um monte de concurso de promoção por a gente tudo menos qualificada que ele. E isso não é choro não do perdedor que no final ganhou da história, né? Porque para vocês terem ideia, ele só foi promovido a tenente-coronel em maio de 88, depois de 13 anos no posto de major. Não por merecimento, mas por antiguidade. Isso não me diz nada com coisa nenhuma, não entendo de hierarquia militar, mas enfim, para quem entende fica essa informação. O que eu sei que isso é um fato mesmo, e que aí a gente consegue entender o nível da coisa, é que ele vai se candidatar 5 vezes para professor titular em concurso público, vai ficar 5 vezes em primeiro lugar, e ele não vai ser escolhido para assumir o cargo. Vão preferir outra pessoa, né? E aí vocês vejam como uma coisa curiosa e prestem atenção. Isso é mera coincidência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Quando ele tinha 26 anos, em abril de 1863, ele vai se casar com a Maria Joaquina, que era a filha do Cláudio Luiz da Costa, que era só o diretor do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, né? E se você não sabe o que foi esse instituto, qual que é a importância disso, você só tem em mente o seguinte, que esse cara era muito influente nesse meio. E aí nesse mesmo ano o Constant vai pro concurso, vai tentar o concurso do Instituto Comercial e por coincidência, sem nenhuma relação com o casamento dele com a filha de alguém importante, ele vai passar nesse concurso, óbvio que em primeiro, mas depois de 6 tentativas passando só em primeiro, ele vai ser aceito. Mas essa é mera coincidência. O Brasil não tem esse tipo de coisa, não tem esse tipo de situações estranhas. Jamais que aconteceria isso no Brasil, né? Assim, essas situações meio de nepotismo ou de clientelismo, esse tipo de coisa não existe no Brasil e nunca existiu. Isso aqui é só coincidência, tá bom? Então, gente, aí sendo militar, é claro que ele vai quando tem a Guerra do Paraguai, ele vai para lá, é convocado. Só que ele não chegou a participar diretamente do combate, só fica 1 ano lá. E aí em 1870, ele disse, em um monte de cartas, então assim, deve ser verdade, que ele não participou de nenhuma batalha por azar, né? Ele tem um monte de carta dele reclamando o que a família dele era muito azarada porque ele não estava participando de nada. Então assim, gente, em 1872 ele vai prestar o concurso para a Escola da Praia Vermelha. E aí ele vai estar na presença do imperador. E ele vai falar o seguinte, ó Dom Pedro, só para você saber, tá? Eu sou positivista, então eu não concordo com a existência do regime monárquico. Eu quero que haja um golpe e que seja feita uma república, né? E aí essa república todo mundo vai poder ter direito à voz. É claro que o povo ele não sabe de nada, então a gente vai ficar aqui comandando assim uma coisa meio ditatorial, mas não tem problema não, vai ser melhor desse jeito do que do jeito que está sendo agora, onde tem uma pessoa que está mandando em todo mundo. É melhor ter um grupo pequenininho de pessoas mandando em todo mundo, né? Bom, ele não vai dizer exatamente isso, mas ele vai dizer que ele é positivista.
E aí o povo da banca vai olhar assim pra ele e pensar, nossa senhora, que cara de pau. E ele diz isso na frente do imperador e acha que vai ter alguma chance. E aí, imperador, o que você acha? Vamos desclassificar ele logo? Aí o Dom Pedro II, ele olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o Constão e falou, não tem problema não, deixa ele ter o direito dele de pensar. O Dom Pedro II era um cara muito estranho, né? O cara... por isso que eu adoro Dom Pedro II. Ele tinha lá seus problemas, ele tinha assim, uma série de coisas bizarras, tipo a ordem dele de exterminar basicamente o povo paraguaio, ou de ficar protelando tanto a abolição da escravidão, né? Mas ele pelo menos era um cara bem a favor da liberdade de expressão. Então assim, aí o Constão vai passar em primeiro lugar num concurso público pela 7ª vez, e aí ele vai ser nomeado para o cargo, e aí vai ser nessa escola que ele vai se tornar um dos republicanos assim, mais importantes de toda a história do movimento republicano. Falando sério, isso, na verdade, se bobear, ele foi o mais importante. Não, de certa forma, ele foi o mais importante mesmo. Por quê? Porque ele era positivista, todos os alunos amavam ele, porque ele sempre estava do lado dos alunos. Então, assim, os alunos idolatravam Constant. Então todos os alunos da escola lá da Praia Vermelha eram positivistas, né? Então assim, vem toda a euforia da escola militar, da mocidade militar, o povo olhou assim e percebeu que não ia dar muito certo aquilo. Então eles vão dividir a escola militar da Praia Vermelha em duas. Vai ficar uma na Praia Vermelha, com os cursos de infantaria e cavalaria, e a outra vai ficar em São Cristóvão, no bairro que o imperador morava, para ficar bem de olho, que era a Escola Superior de Guerra. E para lá foram todos os científicos. Todos esses que eram realmente mais ligados a essa área dessa ala científica. E aí vão oferecer para o Constant o cargo de diretor. Porque aí se ele botaram lá o Constant no cargo de diretor, agora o Constant por obrigação vai ter que moderar, né? É um plano ótimo. O único problema, e só teve um problema, e que eles acabaram não contando com isso, é que o Constant ia recusar o cargo de diretor, ia ficar só com o cargo de professor doutrinador dele. E aí, então, na verdade, eles, ao invés de resolver o problema, acabaram piorando, porque aí juntaram todo mundo que estava lá com as aulas do Constant. Então todo mundo que estava só torcendo para ter um golpe, e eles e não só torcendo para ter um golpe, mas para eles darem um golpe e derrubar o imperador, isso do lado da casa do imperador praticamente. Então assim, eles acabaram na verdade criando um problema maior, e esse problema maior vai ser somado com a chamada questão militar. Mas eu não vou explicar a questão militar nesse vídeo, vou explicar só no próximo, então você fique aí esperando, ou faça algo melhor do que ficar vendo vídeo por aí, vá ler algum livro útil, tipo 1889, é um ótimo começo, né? Então, gente, por hoje é só, até a próxima semana, que a gente vai conversar mais sobre esse professor comunista e doutrinador que se infiltrou no exército brasileiro para formar uma república comunista onde todo mundo ia ter direito a ouvir e ficar quieto, porque ele sabia o que era melhor para os outros, né? Assim como os militares tentaram fazer assim durante muitos anos. Então, olha, na verdade, pensando bem, talvez eles que sejam os comunistas. Essa coisa é maravilhosa. Então, gente, próxima semana a gente continua. E esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube assim dentro de uns 15 minutos. Também no meu Instagram, porque eu enfim o Instagram miseravelmente. E de uma maneira bem positiva, positiva no sentido do positivismo, ele decidiu estabelecer uma regra que não me deixa mais fazer live lá. Então, enfim, até a próxima semana. Né? Cadê o botão? Ah, tá aqui o botão.